Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, de volta com Domingo com o Trader. Para você que assistia esse conteúdo já faz bastante tempo, acho que tem alguns meses aí que eu não faço mais esse vídeo de domingo, fazia no formato de live. Se você sente falta desse tipo de conteúdo no canal, deixa aqui nos comentários que eu estou avaliando aí até voltar a fazer as lives de domingão. Gosto bastante aí de estar com vocês aí nesse tipo de conteúdo. Vamos lá, e o porquê que é importante esse conteúdo de domingo, tá? A gente fazer uma atualização aí do que aconteceu na semana e pegar aí os principais pontos do que tem, né, para a próxima semana, fora as surpresas, né? Mercado é uma caixinha de surpresa. Para quem acha que investir, né, no mercado financeiro não tem emoções, é porque não tem renda variável, porque se o cara tá só na renda fixa, realmente ali não vai ter emoção nenhuma. Agora, para nós que gostamos aí de renda variável e risco, né, emoção aqui é o que não falta, tá, pessoal? E o porquê que é importante, né? Não precisa ser um especialista, você não precisa entender dos indicadores, de macro, de política, nem nada disso. Mas é muito importante você se situar, né? E saber qual que é o momento que o mercado está, né? Pelo menos ter um direcionamento. Muitas vezes o direcionamento nos faz tomar melhores decisões, seja para trade, seja para investimento, seja para operações aí, seja qual é o nome que você dá aí para suas estratégias. Mas é importante a gente, pelo menos, se localizar no mercado, tá? E fora aqui, né, você acompanhar um pouco do macro, traz muito aprendizado, né? A gente acaba entendendo um pouco mais de política, de geopolítica, acaba se informando, né? A gente anda muito mais bem informado, tá? Para quem acompanha o mercado financeiro aí, acaba acompanhando notícias das mais diversas, né? Para se manter atualizado. Então, bora lá, pessoal. Se você está chegando aí agora também, não esquece, né? Deixa aquele like, que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo que eu preparei com bastante carinho, eu faço com bastante carinho aqui para tentar trazer um pouco de qualidade, trazer insights para vocês aí durante a semana, né? E para quem é novo, se inscreve no canal, dá uma conferida nos conteúdos, tem bastante coisa aí sobre opções, análise técnica, tem curso de opções, né? Eu gosto bastante disso. E se você não me conhece, tá? Eu sou analista de investimento CNPI, né? Certificado pela PMEC. Sou também consultor de investimento, tenho, né, o certificado do CEA, né? Que é o certificado de especialista, né, em investimento ali da Ambima, e sou consultor cadastrado na CVM, tá? Sou consultor de investimentos, eu não sou assessor de investimentos, né? E só para te explicar um pouquinho da diferença entre uma assessoria de investimento e uma consultoria de investimento, é a seguinte: o assessor de investimento, não tenho nada contra a profissão de assessor, conheço vários assessores que fazem trabalhos muito bons, mas infelizmente o assessor ele trabalha muito por meta e ele trabalha muito, né, para a casa na qual ele faz parte, né? Ele tem lá o escritório, ele trabalha para alguém e ele tem que bater as metas dele. E nessa necessidade de bater as metas, normalmente ele não oferece um investimento que faça sentido para a sua carteira, que faça sentido para o seu portfólio, e ele muitas vezes não deixa as claras, né, quais são os reais riscos daquele investimento que ele faz para você. Vide aí, né, COI de Ambipar, COI de Braskem, que a gente teve essa semana aí, investidores com perdas aí chegando a 80%, 90% do capital, e não estava às claras quando foi oferecido aquilo para o investidor. Já o consultor de investimento, ele não tem meta para bater, porque ele cobra pelos seus serviços de forma mensal. O assessor, ele não cobra, mas ele ganha corretagem. Então, por isso que ele te oferece alguns produtos de investimento que às vezes são meio esquisitos, mas oferece corretagem, ele ganha corretagem. Nós, consultores, não. A gente cobra uma mensalidade para te entregar um conteúdo ou um investimento, uma análise voltada para os seus objetivos, voltada para a sua carteira de investimento. Então, em momento algum, a gente vai ter um interesse por trás de alguma recomendação. O objetivo realmente vai ser alinhado aos seus objetivos. Então, pensa nisso no momento que você contrata alguma consultoria, que você vai contratar algum tipo de serviço, porque geralmente esse tipo de serviço, às vezes ele custa um pouco mais caro, mas com certeza no médio prazo, no longo prazo, você com certeza vai ter um resultado muito melhor, sem contar o aprendizado que você vai ter aí junto com um time de consultoria do seu lado. Então vamos lá, o que vai ter nesse vídeo de hoje, tá, pessoal? O que tem nesse conteúdo aqui exclusivo para vocês? Vou fazer um resumo da semana, então
Então vamos pegar aí os principais indicadores, o que saiu de notícia, dar uma revisada aí para você que não acompanhou muito o mercado, estava na correria, você já vai se atualizar e vou pegar a agenda da próxima semana para a gente já ver. Próxima semana não, essa semana, né? Começa hoje no domingão, começa a semana, já para a gente se atualizar o que tem de importante para essa próxima semana. Então vou passar os principais indicadores, vamos dar uma olhada aqui que o mercado pensa, né, e precifica aí para essa semana, que tem bastante coisa, tá? Tem coisas importantes e vou passar aqui análises técnicas, tá? Análises de papéis aí que está no radar, vou revisar as operações do SGR também, né, que é conteúdo exclusivo, mas geralmente eu passo aberto aqui para vocês terem uma ideia também, e vou deixar também, né, alguns papéis como insights para a próxima semana. Então fica aí comigo até o final desse vídeo, que com certeza você vai gostar bastante. E antes, né, de eu começar a falar, tá, dos conteúdos aí para a próxima semana, eu vou fazer um convite para você, que é para você participar do meu grupo exclusivo. Deixa eu colocar na tela aqui, meu grupo exclusivo do Telegram, tá? Que se chama Trade na Mira, tá vendo? Ó? Trade na Mira, é esse cara aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Tem lá, ó, coloca o morning call, resumo, tá? É aberto aqui, ó. Se você quiser fazer algum comentário aqui, você pode fazer um comentário que eu respondo aqui todos os comentários, perguntas, o pessoal interage aqui, ó, tá vendo? E tem bastante análise, tá? Ó, eu costumo deixar aqui algumas análises bem interessantes. Olha o da Brava aqui, que eu já tinha alertado da Brava umas 2 ou 3 vezes aqui, que a Brava estava namorando esse rompimento aqui, ó, se a gente voltar aqui é capaz de ter aqui, mas enfim, aqui eu coloco algumas análises, vídeo de fechamento, vídeos que eu faço, tá vendo? Então, acompanhamento de mercado aqui com alguns insights operacionais também, para você que gosta de análise técnica, gosta de uma resenha aí, participa aqui, tá? Grupo totalmente gratuito aí, com foco realmente em dividir e compartilhar análise com vocês. Agora, vamos lá, vou começar aí com essa resenha aí para falar sobre o que teve, né, na semana aí de importante e o que tem, né, para a próxima semana também, que é os pontos aí, né, que nos interessam para esse vídeo de hoje. Então, vou compartilhar de novo minha tela, que assim vocês não ficam olhando só para minha cara. Deixa eu mudar o layout aqui, ó, deixa eu ver se assim fica. Aqui fica, tá vendo? Então, vamos lá. O que acontece, né? Mercado na sexta-feira, tá? Na sexta-feira azedou, tá? O mercado vinha tranquilo durante a semana, né? Se a gente olhar os gráficos, quando a gente passa e olha somente, né, para os gráficos durante a semana, quer ver? Vamos pegar aqui o S&P, por exemplo. Então, vamos lá, o gráfico diário, tá vendo? Gráfico diário. Então, ó, S&P, por exemplo, ó, durante a semana, tranquilo, né? A gente olha essa janela aqui de dados aqui, ó, de tempo, né? Ó, tá vendo? Ó? Então, os últimos dias aqui, ó, tranquilo, tá vendo? Mercado meio amarrado, né? Nem sobe muito, nem cai muito. E na sexta-feira, praticamente a queda da semana inteira, né? Então, sexta-feira aí, ó, Dow Jones, o S&P caiu 2,43 na semana, né? Acumulado da semana. Dow Jones caiu 2,73, Nasdaq caiu 2,53, o S&P VIX, que mede, né, a volatilidade do mercado, tá? Que é o famoso índice do medo, né, e tal. Geralmente, quando ele sobe muito, é porque o mercado não tem alguma volatilidade ruim, tá? Geralmente quando o mercado sobe, né, a vol cai e o mercado deu uma explodida, tá vendo? O VIX puxou bastante lá para os 19. Acima dos 20 acende um alerta, tá? VIX acima dos 20 aí começa acendendo um alerta. Geralmente ele dá umas puxadas forte, tá? Acima dos 20, os 20, 21, essa faixa dos 20 é um ponto aí meio psicológico de volatilidade, tá, pessoal? Então, isso aqui chama atenção negativamente. Um ponto que eu venho comentando já, que me deixa aí com uma pulga atrás da orelha, é o ouro, tá? Essa alta insana do ouro, para mim aqui tem um ponto, né, de atenção, tá? Eu acho que aqui não é brinquedo de gente pequena, né? Aqui não é um brinquedo de gente pequena acumular ouro na carteira, né? Então, isso aqui é coisa de grandes governos, né? Grandes institucionais, né? É gente realmente buscando por proteção, tá? Então, S&P nas máximas, mercado americano nas máximas, né? Bolsas na Europa também nas máximas, tá vendo? O Bitcoin tentou, né, rompimento das máximas esses dias
atrás também, né? E com o ouro subindo, né? Então, não sei, cenário um pouco esquisito, tá? E a queda principal, né? O principal motivo da queda foi o comentário do Trump na sexta-feira, né? Dizendo ali que a China tem um controle aí de algumas terras raras, né? De novo ali com ameaças contra a China, né? E uma curiosidade, tá? Uma curiosidade, né, em países aí que são mais esquerdistas, né? Mais comunistas, é que é o seguinte, né? Para eles é normal, tá? Não é algo estranho você prejudicar um parceiro comercial. Tipo, cara, não é. Tipo assim, ó, defenda os seus interesses, né? Os interesses dos outros ali, né? Que se dane. Então, esse é um ponto, tá? Que não dá para confiar, por exemplo, na China, na Rússia, né, em países que tem essa pegada mais comunista, tá? Então, comercialmente, realmente é muito estranho, é muito difícil, né, esse relacionamento. Então, dá para entender o ponto do Trump, tá? Mas para nós aqui, né, opinião neutra, entre certo e errado, né, eu tento não chegar em nenhuma conclusão, porque, né, a gente tem que reagir ali ao que o mercado oferece, o que o mercado está mostrando, né, e é isso que a gente acaba seguindo, né? Operar notícia é muito complicado, tá? Eu evito de tentar isso. Então, esse foi o comentário. Aí, logo depois do encerramento do mercado, o Trump foi lá, tarifa de 100% contra a China, e blá, 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 né? Então, volta de novo. Aí, o que eu, tá? A minha interpretação, a gente tem lá fora o shutdown, né? Então, o mercado lá fora está enroscado ainda no shutdown americano, não teve um acordo entre democratas e republicanos. O Trump é uma jogada do Trump. O Trump quer reduzir um pouco a máquina pública por lá. Então, tem aí, né, um toque uma cartada também da parte dele lá, tentando reduzir um pouco mais esse custo da máquina pública, né? O endividamento nos Estados Unidos é algo que preocupa bastante. Se você for pesquisar em relação ao assunto aí, você fica até assustado, tá? Dá até um certo receio aí de um pau na economia global por conta dessa alavancagem, né? Então, junta, tá? É um cenário aí que junta. Para mim, estava muito esquisito, né? A máquina pública parada, uma baita de uma insegurança ali, né? Com relação ao fiscal americano e o mercado subindo, né? Então, para mim, estava esquisito. Então, parece que o Trump só foi aquela faísca, né? Para acender ali uma preocupação maior, tá? Então, me chamou a atenção essa queda na sexta-feira e eu não achei legal, tá? Principalmente se esse VIX aí se mantiver para cima dos 20, tá? É um ponto que a gente tem que ficar bem atento aí para o início da semana. Calendário econômico nos Estados Unidos, tá? Então, os indicadores econômicos. Então, o problema, tá? Um dos problemas aí dos indicadores dos Estados Unidos é que não, tem muita coisa que não está saindo, tá? Tem muitos indicadores aí que não está saindo. O vídeo payroll que não saiu na semana passada, tá? Então, essa semana teve ata do FONC, tá? A ata do FONC. O que eu li, tá, da ata do FONC é que tiveram votos a favor da queda de 0,50, tiveram votos pela manutenção da taxa, então uma divergência de opiniões bem grandes ali entre os votantes, mas algumas opiniões ali um pouco unânimes, tá? Então, de forma geral, né, eles julgam, tá, que o risco, tá, julgam que o risco de alta para a inflação permanecem elevados e que os riscos de queda para o emprego, né, permanecem altos. Então, o que é isso aqui? Você imagina você ter que cortar juros, ter que fazer um corte de juros com um cenário de inflação alta, porque geralmente você corta juros quando a inflação está sob controle, caindo, convergindo para a meta ou até abaixo da meta, né, da expectativa das metas ali, né? E não tem, né, isso. E você tem, né, em contrapartida, se você mantiver esses juros altos, o impacto no emprego é grande. Então imagina a sinuca de bico que o Fed fica, porque ele pode se antecipar, né, que nem já se antecipou, né, esse ciclo de afrouxamento monetário com corte de juros, e de repente ajuda o emprego e perde, né, a desancoragem da inflação. Então é um cenário otimista, né, os cortes de juros, mas não é um corte de juros com um cenário controlado, tá? Os riscos, né? Tanto que eles colocam que, ó, nessas circunstâncias, se a política monetária for afrouxada demais ou muito cedo e a inflação permanecer elevada, as expectativas de inflação de longo prazo podem se
desancorar, tá? Então, essa queda de juros, ela pode não ser, tá? Ela pode não gerar um impacto, né, de rally, tá? Tem um ponto aí, porque se a inflação continuar alta e o desemprego, né, e você reduzir juros e essa inflação puxar mais ainda, você desancora a inflação, você corre um risco aí de mais endividamento no país, enfim, pode virar uma bola de neve ruim, tá? Então, um pouco de atenção, tá? A ata do FONC ali deixou uma mensagem um pouco clara. Ah, Ricardo, mas pô, corte de juros né, precifica as ações para cima, tudo mais. Concordo, tá? Mas se tiver um cenário aí adverso, né, como a gente vê depois da pandemia, né, depois da pandemia o mercado perdeu muita correlação, tá? Esse é um detalhe, tá? A gente tem, né, a narrativa, nós da Levante ali, né, os analistas ali, a gente falou muito de um cenário otimista, mas o negócio não é uma mudada, tá, pessoal? Nas 2 últimas semanas aí, o cenário deu uma mudada, tanto é que a gente vem fazendo aí algumas observações em relação, né, ao otimismo ali que tá. Para 2026 o cenário realmente é otimista, mas deu uma mudada. Aí teve um discurso do Powell também na semana, tá? Teve um discurso do Powell, mas ele não falou nada sobre política monetária, porque na verdade não foi um discurso, né? Tava na agenda dele, ele por ser uma pessoa pública, ele coloca na agenda dele, né? Entra no calendário econômico, mas ele não falou nada sobre política monetária, porque foi um evento em um banco, alguma coisa nesse sentido ali, e ele não fez menção a nada sobre política monetária, apesar do mercado ficar caçando assunto. Aí vamos lá. Resumo do Brasil, vamos para os principais pontos aí do Brasil, tá? Então, Ibovespa encerrou a terceira semana em queda, caiu 2,44, se afastou dos então sonhados 150 mil pontos, né? Voltou, né? Ó, fechou a 140, 680, né? Acompanhou um pouco o fluxo externo e os nossos velhos problemas, porque a gente fala de juros, inflação, vendas no varejo, sei lá, fala um monte de coisa, né? Um monte de drives, desemprego, né? Desemprego, enfim, um monte de coisas. E volta o cachorro arrependido falar de fiscal novamente. Então, o grande drive da semana, né? Um dos principais pontos da semana foi realmente o problema, tá? Os problemas fiscais do Brasil, tá? Então, a gente, né, teve ali o assunto da isenção do imposto de renda, que eu vou me aprofundar, mas teve algumas falas aí do Lula que infelizmente deixa o mercado de cabelo em pé, né? Ele falou de um pacote ali de 100 bi em benefícios, né? Enfim, sei lá, benefícios sociais, não sei o que tá, não tá muito claro ali, e muito menos claro de onde vai sair esse dinheiro, né? Então, o mercado fica com o pé atrás por conta do endividamento do país, né? Entre as falas ali, até a isenção do transporte público no fim de semana, ele estava pensando, imagina o trabalho e imagina o gasto que isso dá, né? A questão não é ser a favor ou contra, né? Até eu usaria, até eu gostaria de ter transporte público de fim de semana gratuito, às vezes, né, para ir para algum lugar, mas, né, isso aí a gente sabe que causa um rombo, né? Fora a dificuldade, imagina, o transporte do município, nossa, imagina você ter que repassar para os municípios, imagina, sei lá, vai gastar sai R$ 1.000 do cofre lá do governo federal para chegar a R$ 10 na prefeitura, né? Tipo, vai, né? Enfim, o Brasil é complicado, tá? Então, esse aí deixou o mercado um pouco pé atrás. Aí o que mais também trouxe aí, né, um certo receio, tá, para o mercado, foi o seguinte: isenção do imposto de renda. Então, para quem ganha até R$ 5.000, excelente, isenção do imposto de renda. Sou totalmente a favor, tá? Isso é bom para a economia, isso é bom para as pessoas, né? Na minha família, por exemplo, tem gente que vai ser beneficiado aí com a redução do imposto de renda, e eu acho isso excelente, não tenho nada contra. O que fica, a pergunta é a contrapartida, né? Se o governo abriu mão de uma arrecadação, ele, né, obrigatoriamente deveria, né, ter uma contrapartida disso, né? Ou corta gastos ou coloca mais impostos. Ele tentou colocar mais impostos com aquela PL, né, que substituía lá a PL do IOF, que não foi para frente, e lá tinha tributação, né, de dividendo, tributação de quem ganhava mais dinheiro lá, super ricos, né? Tinha um monte de coisa lá nessa PL que não passou na quarta-feira, não foi aprovado e ela caducou, perdeu a validade. Ou seja, para 2026, o governo já não consegue pautar nada nesse sentido. Ele só conseguiria colocar novos impostos
via decreto, que pelo que eu li também, como o Congresso está mais a favor do povo nesse sentido, em não colocar novos impostos, mesmo via decreto, pode ser que o Congresso derrube, né? Pode ser que o Judiciário derrube um decreto. Então, ficou ruim, tá? Porque não tem a contrapartida. E esse é um grande problema. Porque se não tem a contrapartida, vai sair da onde? Vai ser mais impostos. O que se discute, será que o teto, né, da dívida pública vai ser respeitado? Ou será que vão pegar e construir um puxadinho para cima, né, e chutar o pau da barraca e gasta mais e acaba estourando? Aí, entre as previsões, né, se eu não me engano, a dívida bruta do país contra o PIB ou é 77 ou 78%, se eu não me engano, do PIB. Então, é 77 ou 78% do PIB. E isso aqui pode subir para mais de 80, tá? Mais de 80% só, tá? Só com isso aqui. Só com isso aqui. Pô, Ricardo, mas é pouco. Mas a gente perde grau de investimento. Entendeu? A gente perde grau de investimento se a dívida ultrapassa alguns montantes ali em relação ao PIB. E isso é ruim, porque esse grau de investimento não é só investimento em bolsa de valores, tá? Quando a gente fala, não é só investimento em renda variável. Não, eles compram um título público, então o governo precisa desse tipo de investimento para rolar a dívida pública. Você entendeu? Existe um fluxo de dólar que mantém nosso câmbio um pouco mais baixo. Se sai esse fluxo, não entra mais fluxo de dólar, a gente tem um câmbio mais apreciado. É grau de investimento para uma indústria. Então a indústria ela vai olhar quais os países que ela pretende montar uma planta, ela tem lá alguns graus de investimento, ela não vai montar uma fábrica em qualquer país que está tudo bagunçado. Então existe sim, tá, um outro lado que não é só mercado financeiro, tá? A gente fala muito aqui de mercado financeiro, mas existe também um outro ponto. Então aqui que mora, tá, um grande problema, tá? Aqui que mora um grande problema. Aí na semana tivemos Boletim Focus, sai toda segunda-feira. Para você que não sabe o que é o Boletim Focus e escuta, Boletim Focus é uma pesquisa feita pelo Banco Central. Aliás, eu fiquei até na semana, acho que semana retrasada ou semana passada, tem uma outra casa, eu não sei se é banco, mas é uma outra casa grande também, tipo Reuters, Bloomberg, alguma coisa nesse sentido, que vai começar a divulgar, eu não sei se a partir desse ano ou do ano que vem, mas que vai começar a divulgar uma pesquisa parecida com a do Boletim Focus, tá? Porque o Boletim Focus é uma pesquisa feita pelo Banco Central com um grupo de analistas, né? E o Banco Central pega desse grupo de analistas a mediana para os indicadores. Então, olha aí, inflação, PIB, né? O que tem lá no Boletim Focus, né? Então, para você que nunca viu o Boletim Focus, é só você fazer assim, ó, Boletim Focus, digitei errado ali, mas ele vai pesquisar. Você vai lá, ó, Boletim Focus, relatório Focus, tá vendo? Aí você vai lá e baixa o último, né? O último foi divulgado na segunda-feira e tá aqui, tá vendo? Ó, mediana, e tem lá as medianas do mercado, tá? Para alguns indicadores, tá vendo? E é uma pesquisa, pega a mediana. Então, o que ele mostra aqui, né? Ele mostra qual que é o cenário, né? Para 2025, 2026, 27 e 28, né? E coloca aqui, ó, IPCA, tá vendo? Então, essa semana a revisão foi para baixo, tá vendo? IPCA para baixo, isso é bom, mediana dos analistas enxergando IPCA para baixo. Juros, né? Aí, terminal, tá vendo? Ó, no mercado, o Boletim Focus não prevê, né, corte de juros para 2025, né? E o de 2026 com uma taxa terminal ali de 12,25, tá? Então, tem uma outra casa que provavelmente vai trazer uma pesquisa aí mais robusta, com emprego, né? Tem outros dados aí para trazer, porque ajuda, tá? É um dado que ajuda, é uma pesquisa que é oficial, né? E ajuda, tá? Esse tipo de indicador é importante para a gente entender quais são os cenários ali, tá? Então, Boletim Focus, sem muitas novidades. O único destaque foi para a inflação, de novo, revisada para baixo, né? Então, os analistas realmente enxergam que a nossa Selic alta, né, tá segurando um pouco a inflação nesse ponto. E a gente tem a questão do tarifaço também, que desaquece um pouco a economia, né? Então, você desaquecer a economia, geralmente você dá uma travada na inflação, que é o impacto da política monetária de juros altos, né? Juros altos, você tira, né, dinheiro do mercado ali, né? Desincentiva o consumo para reduzir um pouco a inflação.
Então vamos lá. Aí tivemos balança comercial também na semana, né? Teve 2,9 ali bi de superávit na balança comercial, né? Aí entre exportações e importações ali, o Brasil importou bastante. E a exportação caiu, tá? Foi um dado ali que veio bem ruim quando você olha ali em janelas, tá? Aí um dos impactos, com certeza, é tarifaço, tá, pessoal? Tarifaço aí pegou, né? Uma queda de 22,5 ali em relação ao período. Aí tivemos um dado de inflação, IGPDI, né, que veio também 0,36, né, de aumento, mas no ano ainda acumula uma queda de 1,27. E no final, né, o IPCA, tá? O IPCA que veio um pouco melhor do que o esperado, né? O esperado era 0,52, ele veio 0,48 e o acumulado ficou em 5,17, né? Contra 5,13. Então deu uma subidinha, 5,17, bem alto ainda o IPCA, para quem, né, para o Banco Central que vê o IPCA a 4,80 esse ano, né? E a gente está aqui, ó, já é outubro. Então a gente teria que ter aí IPCA negativo, né, para chegar nesses 4,80. Então, por mais que tenha vindo melhor do que a expectativa do IPCA, longe, né, do IPCA aí atingir, né, alguma convergência para esse número, mas vamos ver se o Boletim Focus ali acerta, né? Porque seria sim a esperança de um corte de juros para o ano que vem um pouco mais forte. Aí vamos lá, pessoal. Outras coisas que a gente tem que ficar no radar aí, para quem, principalmente para quem investe lá fora, tá? Eu não peguei aqui a lista completa, mas tem um monte de balanço saindo nos Estados Unidos, né? Porque lá fora eles conseguem fechar os balanços trimestrais mais rápido. Aliás, eu trabalhava numa empresa que a gente tinha que fechar o balanço mensal até o quarto dia útil do mês seguinte. Então a gente fechava o balanço e era uma empresa grande, tá? Não era uma empresa pequenininha, não. Eu faturava, acho que dava tipo, mais de 40 milhões no ano de faturamento ali. Já chegou a dar 42, 45 na época. E a gente tinha até o quarto dia útil para fechar o balanço do mês. Ou seja, se a gente precisasse fechar o trimestre, no quarto dia útil a gente teria o balanço trimestral. Estava fechado ali, 3 meses. Era só você pegar o terceiro mês ali que você fechou, né, o quarto dia útil, e somar e montar uma planilha e apresentar, entendeu? Então não sei por que demora tanto. Só um comentário avulso. Lá fora é um pouco mais rápido, tá vendo? E essa semana tem balanços grandes, tá? Ó, tem JP Morgan, tem Citi, tem Bank of America, tem Morgan, aí tem Louis Vuitton, Wells Fargo, Rio Tinto, ó, um balanço importante aqui, ó, né? Dá para ter uma ideia aí de balanço aí por conta da Vale. Tem daquela Taiwan Semicondutores, né? Importante também, outra empresa forte aí, ó, Nestlé, Amex e mais uma tralharada aí de balanços para a semana. Isso aí traz volatilidade lá fora, né? E traz uma prévia do que pode acontecer com os nossos balanços aqui. Por enquanto não tem balanço, tá, pessoal? Acho que os balanços devem começar mais forte, acho que no começo de novembro, se eu não me engano, tá? Aqui, Banco do Brasil é tipo dia 12, se eu não me engano, então deve ser por aí, tá? Aí vamos lá, calendário brasileiro da semana, Boletim Focus, toda segunda-feira, 8h25, então a gente já tem ali a prévia. Aí 9 horas tem crescimento do setor de serviços, isso é um dado importante, né, de agosto, tá? Ele é um dado que eu acho meio atrasado, mas enfim, é um dado importante, tá? Olha bastante. Aí tem vendas no varejo também, dado bem importante para o Brasil, tá? Ó, sai na quarta-feira, dia 15 de outubro. Aí tem IBCBR, eu gosto desse dado aqui, ó, eu gosto de olhar ele. IBCBR é um dado também do Banco Central que mede atividade econômica, tá? Isso aqui pode ser tipo uma prévia do PIB, tá? Dado bem importante, tá? Não tem as projeções aqui. Aí durante a semana a gente vai se atualizando aí, tá? Mas o Invest ali acaba não colocando as projeções do que os analistas olham aí das medianas. E na sexta-feira tem GP10, tá? Mais um dado de inflação. Então, na semana marcada aí por dados do setor de serviço e varejo, tá? A gente vai ter aí dados de atividade econômica do país. Na semana nos Estados Unidos, calendário americano, aí já tem, né, discurso do Powell terça-feira, né, segunda-feira calendário vazio, não tem nada. Quarta-feira tem IPC, tá? Dado importante, tá? Índice de preço ao consumidor, tá? É um dado extremamente importante aí de preço, né, de inflação nos Estados Unidos. Vamos ver se vai sair todos os dados, né? Porque com esse shutdown aí teve alguns dados que foram
adiados, que não saíram. Aí lá tem também, ó, vendas no varejo, pedidos iniciais por seguro-desemprego também, né, que mede bastante coisa, índice de atividade industrial, índice de preço ao produtor, né, outro dado importante aí de inflação, vendas no varejo, de novo, estoques de petróleo é um dado que sai toda semana, né? Então é importante, lógico, né? Não dá para desconsiderar, mas não faz tanto preço assim. Aí tem balanço patrimonial do Fed e na sexta-feira, ó, vamos ver se vai sair na sexta-feira. Tá previsto aqui, ó, payroll e taxa de desemprego americana. Então semana de pancadaria no calendário econômico. Eu vou dar um gole na minha água aqui, e enquanto eu dou um gole na minha água, você deixa um like aqui, hein? Porque já passei bastante coisa aí por enquanto. Então, calendário dos Estados Unidos comentado. Aí, só para deixar também, calendário da China e da zona do euro, tá? Na China tem, né? Importante aqui, ó, tem balança comercial na China. Aí tem também, tá vendo? Ó, esse aqui é tipo IPCA, né? O nosso IPCA lá da China, tá vendo? Ó, que é o mesmo que vai sair na semana nos Estados Unidos. Aí tem discurso, né, de membros aí do Banco Central Europeu, tem produção industrial, tem discurso de membros lá também, balança comercial, mais pronunciamento e tem o IPC da zona do euro, tá vendo? Ó, semana boa de indicador, hein, pessoal? Semana bem movimentada aí por enquanto. E agora vamos para análise técnica aí das ações, dos papéis que eu tenho no radar. Como que eu vou fazer? Eu vou começar com os gráficos aqui, tá? Esses gráficos mundiais e depois eu pego os principais ali da bolsa, tá? Não vou passar todos para o vídeo não ficar extremamente extenso e cansativo, tá, pessoal? Então, pelo menos o seu like aí. Então, vamos lá. Criptos, né, tomaram uma pancada na sexta-feira, tá? Movimento forte ali, né? Chegou a fazer mínima lá nos 102 mil dólares, né? Foi buscar lá a região zona de liquidez que a galera fala lá, né? E voltou, tá? Por enquanto, repique, subindo 4,05, tá? Mas o Bitcoin já tá ficando aqui, ó. Vou apagar alguns estudos aqui, só para não ficar muito bagunçado. Mas o Bitcoin já tá começando a ficar com uma cara de retângulo, né? Aqui, ó. Já consegue começar a traçar um retângulo por aqui e tá com cara de retângulo por enquanto, a não ser que azede, né, e perde realmente esses fundos aí, tá? Ó, Solana subindo também 10%, o mercado fazendo um belo de um repique por enquanto, tá? Aí entra muita volatilidade. Aí, por exemplo, Solana, o que pode acontecer aqui, né? Ó, Solana passou reto aqui, né? Tá vendo? Aí faz um repique, encontra aqui, ó, zona de resistência, tem linha de tendência e volta a cair, tá? Então, semana aí começa bem interessante para as criptos. Ó. A mesma coisa o Ethereum também, ó, faz um rompimento de um suporte, pode ser simplesmente um movimento de pullback para voltar a cair aí, tá? Então, vamos acompanhar aí, ver se essa abertura, pelo menos dos futuros. Ouro fechou a 4 mil, é um baita de um alvo aqui já de FIBO, tá vendo? É um alvo bem longo do rompimento aqui desse triângulo, né, que já tinha batido alguns alvos também, tá? Então tá bem esticado. Se a gente der um zoom nesse gráfico, deixou de novo 9.3 de compra, né? Aqui é um 9.3 aqui, ó, se superar a máxima, compra, né, stop aqui na mínima, tá vendo? E tenta carregar. Eu não gosto muito porque tá muito esticado, mas por enquanto o ouro segue bem forte. Minério de ferro, gráfico semanal do minério de ferro ficou interessante. Agora não sei só com essas tarifas aí se vai dar uma azedada, né? Ficou bem interessante o gráfico semanal, ó, né? Faz, né? Ó, foi lá em cima, voltou, né? Aí encontra aqui, né? As médias, tal, volta lá em cima, vem aqui, né? Não perde as médias e vem testar de novo. Aqui seria um cenário de rompimento, tá, pessoal? Tá bem bonito esse gráfico para continuar subindo. Eu só não sei a questão das tarifas agora, se vai gerar algum impacto, tá? Aí esse rompimento poderia gerar um movimento ali até uns 112 mil dólares ali, tem uma linha de tendência que passa ali de baixo já e tal. Fechou interessante, tá? O minério de ferro. Petróleo caiu forte, né? Já tinha, a gente vem alertando, né, que o viés de petróleo estava um pouco mais negativo, só demorou bastante para consolidar esse rompimento para baixo. Fechou em cima de um suporte aqui, ó. Então aqui tem um suportezinho, né? Tá vendo? Tem uma mínima aqui de semanal,
tá vendo? Tem uma mínima, tem um fechamento, então suportezinho não tão relevante, né? Eu acho, tá? Eu acho ainda, essa fibra traçada aqui, ó, é o alvo dessa barra elefante aqui, ó, tá vendo? É o alvo dessa barra elefante aqui, que foi quando você começou a discutir ali o encerramento da guerra da Ucrânia, né, e tal ali, e acabou não acontecendo, mas eu ainda acho que vai dar o alvo de 100%. O alvo de 100% é aqui, é $54, tá? Eu acho, tá? Canal de baixa, tá vendo? O movimento é muito assimétrico, tá vendo? É muito assimétrico, tá vendo? O petróleo tá trabalhando aí no canal de baixa já faz bastante tempo, tá? Fechou feio, tá? Fechamento aqui insinuando uma continuidade aí da tendência de queda, lógico, né? Pode acontecer como pode não acontecer. Daqui a pouco abre, ó, 18h27, daqui a pouco abre aí os mercados futuros. Aí título de 10 anos, pô, você vê o mercado cair 3%, o título de 10 anos caindo também, né? Geralmente era o contrário, né? Então perdeu aí muita correlação o mercado, tá? Títulos de 10 anos, título de 20, título de 30, tendência de baixa de curto prazo, tá? A tendência, né, mediana aí é uma lateralização gigantesca aqui dos juros, tá? Gigantesca, tá? Então, pô, pode cortar juros e tudo mais, mas não vai significar talvez que os juros realmente entre em uma tendência de baixa, né? Ó, tá vendo? Uma lateralização ali. Por enquanto, o pivôzinho de baixa tinha alertado, né, que tinha um 9,3 aqui de semanal, tá vendo? Ó, de venda, 9,3 ativado e andou um pouquinho por enquanto. DXY ganhou um pouco de força. Eu ainda acho que seja um fundo duplo, mas as tarifas é ruim para dólar, tá? Essas tarifas que o Trump anunciou aí enfraquece dólar. Então, mas eu ainda acho que é um fundo duplo aqui, tá vendo? Parece bastante, né? Caiu bastante aí também, ó. Fundo 1, fundo 2. Vamos ver se faz sentido, né? Porque aí teria pelo menos um alvo aqui. Aqui seria a linha de sinal, né, desse fundo duplo. Já rompeu um ponto, o segundo ponto lá em cima. Aí o VIX, né, que eu alertei, então VIX, no começo do vídeo aí eu comentei sobre VIX, que vamos monitorar, tá, essa semana aí, se essa vol vai permanecer muito alta, né, aí senão a gente fica aí um pouco mais ruim, né, para renda variável. EWZ, tá, ó, EWZ aqui também tinha, né, comentei várias vezes isso também, tá, ombro, cabeça, ombro, aqui ó, ombro, cabeça, ombro, rompimento da linha de sinal, foi embora, linha de retorno de um canal de alta, né? Os 31 aqui é ponto de resistência. Então, pô, motivos para o mercado dar uma realizada aqui no Brasil não faltaram, tá? Do ponto de vista técnico, né? Aí junta, né? Aí as duas coisas aí acabam se conversando. E WM, aí, cara de topo duplo, tá? Esse aqui é o índice lá, Russell 2000, tem 2.000 ações aqui, né? Ele é bem diluído. Esse índice, cara de topo duplo, né? Bem cara de topo duplo esse diário. S&P mudou, tá? Ó, essa barra ficou horrível, tá, pessoal? Horrível. Fechamento muito feio, ó, né? Ó, uma queda bem acentuada aí. Vamos ver como é que fica na semana, tanto para o Dow Jones, Nasdaq, né? Aí DAX alemão também, né? As bolsas na Europa também acabaram fechando um pouco feia. Agora vamos para o nosso Ibovespa, né? E nossa bolsa aqui. Vamos pegar o que eu tenho no radar de importante, pessoal. Ibovespão, né? Ibovespão. Se tivesse segurado essa média de 9 aqui, ó, ascendente, tá vendo? Essa virada dessa média de 9 para baixo aqui, ó, dá uma desanimada, tá? Porque se tivesse mantido essa média de 9 para cima, teria um setup de correção para a média de 9, aqui um 9,3 de compra, bem bonito, tá? Mas fechou feio. Lá no diário perdeu também todas as médias, não segurou nem as 50, tá vendo? Mergulhou para dentro desse fundo anterior, tá? Aí próximo ponto de suporte é 139 aqui, 700, ponto de FIBO, região de topo anterior também. Depois só os 137,800 e no máximo, e depois essa média de 200, tá? Fechou feio a semana. O dólar ganhou aí, né, ó, pancada no dólar, tá vendo? Pancada no dólar, muito feio esse movimento do dólar, tá vendo? Ó, ganha um range, tá? O próximo ponto de resistência no dólar só lá em cima, tá? Tem aqui, né, ó, se a gente colocar uma linha aqui, aqui vai ter também, né, um ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, 5.600 aí é uma região forte do dólar, tá? Mas esse é uma barra de ignição, uma barra elefante, tá? Isso aqui é uma barra elefante no dólar, fortíssima, tá? Fortíssima. É um setup muito forte. A projeção de uma barra elefante dessa, ela fica assim, ó, 100% para cima. Seria lá no 5.700, tá vendo? A média de 200
do diário, que é o que eu comentei, tá vendo? Ó, resistência forte é lá em cima mesmo, tá? Ficou feio, hein? E as curvas, né, as pontas longas de juros subindo nos últimos dias, tá? Isso aqui também mostra aí uma preocupação, ó, 3 semanas aí de alta nos juros. Se a gente olhar o Tesouro também, IPCA fechou feio. Agora eu vou dar mais um gole na minha água para molhar a garganta aqui e você vai dar seu like. Quem não deu like ainda, já dá o like aí. Aí vamos lá. Vou passar os trades em andamento aí, tá? Então, o Semin, stop no gain. Na sexta-feira, tradezinho top, tá? Mas o mercado deu uma azedada, não tem jeito, tá, pessoal? Stop gain aí em Semin, tá? Deixou um fechamento feio na semana. Você que não saiu no gain aí, avalie, tá? Fechou feio. Aí seguimos com o trade da CSED. Esse trade é um trade que eu gosto muito desse gráfico mensal, tá vendo? Esse gráfico mensal para mim tem uma dinâmica muito top, só que tem que ter paciência, né? Mas ó, vai lá em cima, volta para as médias, acima de região de topos anteriores aqui, ó. Tá muito bonito para isso aqui continuar um movimento de alta aí, tá? Tá muito bonito, não significa que vai, né? Tá muito interessante. Aí tem a Auri 3 aí, de swing trade, que a gente pegou na sexta-feira, sexta ou na quinta, se não me engano. Tá, ó, gráfico semanal aí, ó, tá vendo? Setup de correção para média de 9, volume crescendo no papel, o que é positivo. O único detalhe negativo nesse trade é que o ponto de entrada, tá vendo? É um ponto que marca uma resistência, tá vendo? Foi fundo anterior. Aqui é o seguinte, se der errado, beleza, tá no risco, né? Gerenciamento, stop e tudo mais. Agora, se realmente essa tendência de alta for confirmada e romper essa resistência, o papel anda bastante, tá? Tem bastante espaço para andar para cima. A Auri, tá vendo? Ó, entra num vaziozão gráfico aqui para cima. Então é um tipo de trade meio contra-intuitivo que eu gosto de fazer, tá? Porque você acerta aí, dá bastante tração. Agora vamos lá, papéis aí. Cenário mais desafiador, defensivo, dólar subindo. A Suzano pode ser um papel que se valorize aí com a alta do dólar, tá? Tá num ponto de suporte bem importante, tá? Pra colocar no radar aí a Suzano, que não é nenhuma ação que, né, traz aí uma volatilidade muito alta, mas é um papel aí que é bom de carrego de carteira nesses cenários, tá? Aí vamos lá, Fleury, gráfico semanal, o papel está testando resistência importante aqui também. Então, vai lá em cima, faz a volta, né, tá vendo? Ó, volta para a média de 9, aqui tem um 9,3 de compra, se superar a máxima da semana, dá para arriscar um tradezinho. Ou se você quiser pegar melhor, você deixa um alerta de rompimento dessa máxima e você vai pegar no pivô de alta também, que é uma puta numa entrada, tá? Ó. Tem espaço lá para cima, ó. Tá vendo? O papel tem muito espaço para andar aí. Neo Energia, o papel fez um movimento bem forte de alta, né? Bem forte de alta, e vai corrigindo em direção à média de 21. Se segurar por aqui, né? Se segurar por aqui, né? A ideia é isso aqui, ó. Tá vendo? A ideia é essa. Então fica aí no radar para a semana. Vamos acompanhar para ver se dá uma virada. Ó, volume alto na sexta, volume aumentando na alta, tá vendo? Ó, volume aumentando na alta e caindo na queda, o que é positivo, tá vendo? Senão menos gente vendendo das que compraram. Vamos lá, BMG, miquinho. Quem não gosta de operar um miquinho não sabe o que é emoção. Dá uma olhada nesse mico, a correção porque ele fez, que linda aqui do semanal. Ó. Região de resistência, bem cravada, perna de alta, rompimento, não fez nenhuma correção, tá vendo? E faz a primeira correção aqui. Então aqui tem também 9,3 de compra. Se superar a máxima aqui, ó, comprinha. Já vou deixar meu alerta aqui já, porque esse aqui tá bonito. Alarme de rompimento. Prio, ó, cuidado com a Prio, hein, ó. Prio de novo em cima dessa média de 200 aqui do semanal. Cara, o que me incomoda nesse cenário da Prio, o que me incomoda é o espelho. Para quem já viu meus vídeos aí, ó, é o espelho. É papel subir de um lado e cair do outro. Tem vários aí na bolsa, vários, com fundamento bom, fundamento ruim. Enfim, é só isso, tá, pessoal, que me chama atenção negativamente da Prio. Aí, se for falar aí de janela mais curta, rompimento do suporte, para quem gosta aí de tradear um range, né, ó, o papel perdeu o suporte, tá vendo? Se o petróleo abrir caindo na semana, de repente dá para tentar tradear a queda desse suporte, tá? O próximo ponto relevante é aqui embaixo só, tá vendo? Aí pode ser que ela mantenha, né, esse canal de baixa aqui, ó, tá vendo?
canalzinho de baixa, né? E venha buscar a linha de retorno desse canal de baixa, né? Linha de tendência de canal de baixa, essa daqui, e a de baixo a gente chama de linha de retorno. Ó, PCT, micaço, ó lá, 9,3 de compra no semanal, tá bem bonito esse 9,3 de compra, hein? Mas é micaço, hein, pessoal? Ó lá. Também, né? Faz uma perna, duas, três, né? Aí mais uma para cima. O alvo desse cup and handle aqui, para mim, parece estar um cup and handle. Você pode até discordar, e se você discordar que é um cup and handle aqui, pô, Ricardo, tá muito feio. Não é? Deixa aí nos comentários que eu acho que para mim é, tá? Mas, enfim, aí cada. Tá vendo? Faz o cup, né? E o handle aqui, tá vendo? E faz o rompimento para cima. Não tá dos mais bonitos, porque tem esse enrosco, mas né, a dinâmica de preço sugere, até a queda de volume teve aqui também junto. Então, o alvo desse cup and handle é lá em cima, tá vendo? É 9,32. Então, tem bastante espaço para andar ainda, né? Se confirmar, tá? E o papel tá naquele vaziozão gráfico também, né? Ó, os 9,32 é ponto de resistência ali, tá vendo? E preço que o papel veio para a bolsa é lá em cima. Aí, OPCT, ENEV 3, ó lá, correção para média de 9, papel também, rompeu resistência, faz correção para média, ó lá, médiazinha de 9 aqui também, ó, 9,3 de compra, aqui, ó, papel tá forte, ó, tá vendo? Superar a máxima, comprinha, EZTC também, é que da EZTC eu vou deixar para acompanhar na semana, tá? Virou uma média de 9 para baixo aqui, mas tá num ponto bem interessante aqui, tá vendo? Tem tudo as médias aqui, ó, tá vendo? Todas as médias, tá vendo? 200, 9, 21, 50. Então fica aí um ponto interessante também para a gente acompanhar, né, Eneva, para durante a semana. EZTC também, ó, outro bem parecido com a Eneva. Oh, desculpa, EZTC, né? Não é Eneva, EZTC, tá vendo? Aí CSNA, ó, deixou um fechamento feio na semana. Vou só monitorar, tá? Esse candle aqui, ó, dá vontade de abrir na segunda-feira já vendendo esse papel, tá vendo? Volume alto, deixou um martelão bem forte. Vamos só ver se minério de ferro apanha. E Alpagartas. O Alpagartas deixou um candle aqui, tá vendo? A cruzinha da esperança aqui, ó. Bem em cima de uma linha de tendência e em cima da 21. Também é outro papel para ficar de olho aí, tá, pessoal? Se tiver um rompimento aqui, ó, para cima, é excelente. Aí vamos passar agora os mais pesados aí. Petro, nada. Petro, consolidação, tá? Perdeu lá em cima, não foi, por enquanto segue consolidada, tá? Não mudou de cenário. Vale, deixou um fechamento semanal horroroso. Dá uma olhada nesse fechamento semanal da Vale. Olha o tamanho desse shooting star aqui, ó. Olha o tamanho desse shooting star aqui, ó, no semanal, tá? Não rompeu os R$60. Falei várias vezes, R$60. Pontaço. Tentou, né? Mas o mercado azedou e não foi. Bancos, dos bancos, o Bradesco é o que me chama mais atenção. Ó, que correção bonita para a média de 9 do Bradesco. Região de topo anterior, média de 9 ascendente, OBV tranquilo. Tá vendo? Ó, se superar a máxima aqui, ó, na semana, comprinha liberada, comprinha para tentar buscar aí, o rompimento desses R$18. Banco do Brasil, YouTube, pouca mudança, tá? Banco do Brasil perdeu os 21, volta, né, tá, o contexto ainda é de baixa, tá? Eu até me enchi de esperança que ele fosse passar para cima dos 22 aqui, mas ele não foi. YouTube não passou para cima dos 37, aparentemente consolidação lá para cima, tá? Mas dos bancos é isso. A Brava, né, que eu já tinha alertado, ó, a Brava eu tinha alertado já, né, a possibilidade do rompimento, que tinha uma linha, né, a gente traçar essa linha aqui assim, ó. Tá vendo? Era uma linha de tendência aqui também, mas se a gente tirar essa linha aqui, ó, parece muito um triângulo descendente, né? Parece muito. Se vai confirmar, eu não sei. Mas tem que tomar cuidado com esse papel, hein? Esse papel, infelizmente, eu posso estar equivocadamente errado e pode ser uma oportunidade de compra monstruosa aqui. Mas, cara, eu não tenho coragem, tá? Isso aqui para mim é faca caindo e eu, faca caindo, eu tenho medo de me cortar. Eu prefiro pegar foguete subindo e tentar pegar uma carona do que tentar pegar uma faca caindo. Beleza, pessoal? É isso. Agradeço aí a audiência, paciência, quem ficou comigo aí até o final desse vídeo, deixa aí nos comentários, fala, assisti até o final, e eu aguardo aí vocês aí para os conteúdos que saem na semana, tem fechamento de mercado, tem saldo ao vivo, enfim, pessoal, um grande abraço e até mais.